porque ele é um cara que a própria data de nascimento dele, dia 2 de novembro, já é uma data que a gente pode 2 de dizer novembro, que tem uma energia finados. muito diferente, Nossa, né? Finados. gente, finados. Então, por mais que a gente não pode dizer, todos os dias são difíceis ou todos os dias são bons, mas tem dias que já carregam uma energia bastante pesada. Dia 2 é um dia desses. Sim. E ele nasce nesse dia, no signo de Escorpião. Os escorpioninos e as escorpioninas que me perdoem, mas vocês são um signo muito importante, mas é um signo que tem um lado trágico. Toda pessoa de escorpião passa por uma grande mudança ao longo da vida sua. É como se fosse aquele processo que você é uma lagarta e você tem que virar uma borboleta, mas para ser a borboleta você vai ter que morrer de alguma maneira. Então é uma coisa meio pesada. E no caso dele, particularmente, eu acho que ele é um homem que ele construiu uma carga para ele muito pesada. Certo. Muito pesada. Porque por mais que digam assim, foi uma coisa do destino que ele tinha que resolver em cima dele. Não, foi ele que escolheu. De uma certa maneira, ele tem um lado também muito forte no mapa dele, que ele nunca fez nada sozinho. Sempre tinha alguém do lado, sempre uma parceria, alguém que você pode dizer... Por isso que a vida toda ele dizia que ele não tinha nada a ver, que tinha sido ela que tinha feito tudo, que ele era apenas um coadjuvante na história. Mas o tema, os astros do dia que ele nasceu não falam muito isso, não. Ele era um homem muito difícil, uma personalidade muito difícil, uma briga de poder muito grande, porque ele nasceu com Saturno pesadíssimo e uma lua pesadíssima. Então, lua simboliza a mãe, Saturno o pai. Então, imagina a história dele já com uma história de pai e mãe muito difícil, muito pesada. Uma lua no signo de Leão. A coisa que mais o apavorava era ficar velho. Tá. Porque os leoninos são os jovens eternos. Leão tem um lado, é um signo muito bonito, muito do sol, né? Um signo muito vital. E ele não tolerava essa ideia de envelhecer. E acabou morrendo relativamente novo, né? 53 Eu anos acho de 53 idade. anos Novo. Recém-completos, né? 53 anos Exatamente, recém-completos, porque né? nós estamos... Dia Hoje 2 é dia 7, faz 5 5 dias. dias. Faz 5 dias, realmente. Bom, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Valderson, como é que o mapa astral ele pode influenciar na vida das pessoas? Porque a gente está falando de um monte de coisas e o pessoal lá de casa deve estar falando assim, como é que influencia? Dá para melhorar? Claro que dá. O mapa é assim, a ideia é como se nós tirássemos uma fotografia do céu no momento que a gente estava nascendo. Não apenas o céu visível aqui no Brasil, mas do outro lado do nosso planeta também. Aí tem umas posições. Essas posições são indicações assim, olha, você pode ser isso, você pode ser aquilo, vai depender da pessoa, ela escolher se ela vai desenvolver para um lado bom ou para um lado ruim. E por que influencia? Por exemplo, no caso dele, ele nasceu com uma lua no signo de Leão. Leão é o signo do teatro, dos atores, das pessoas que brilham. Se a gente for lembrar a quantidade de pessoas no signo de Leão que pertencem ao show business. Sim. São grandes cantores, grandes bailarinos, grandes atores, tal. Então ele sabia que ele queria fazer algo grande, Só muito que ele grande. não era grande, né? Só que ele não conseguiu para o lado do bem, ele conseguiu para o lado do mal. Sim. Tanto é que 20 e tantos anos depois a gente ainda está falando disso e horrorizados com o que aconteceu. Quer dizer, a fama ele teve, mas da pior maneira, Da pior maneira possível, né? Sônia. De Da tudo pior ao maneira contrário. possível mesmo. Então, toda a influência vem desse posicionamento. Eu uso muito um exemplo, como se fosse assim, a gente nasce e recebe um projeto de uma casa. Você vai construir essa casa ao longo de sua vida. Vai depender de você, você pode fazer uma parte dela, você pode fazer a casa inteira, você pode fazer a casa maior do que está ali colocado. Você que vai fazer. A ideia era aquela, ó, tá aqui, faça. E como ele poderia ter melhorado, vendo o mapa astral, aonde foi a curva que ele tropeçou e ele errou? Eu acho que no emocional dele. Todo mundo quando nasce, eu falo que vem uma fada boa e uma má.
A gente já viu isso na Bela Adormecida. Dá um presente bom, a fada má dá um presente mau. Em astrologia, a gente diz que é a roda da fortuna, o presente bom, que no caso dele é no signo de Escorpião, que é o signo dele. Então ele sabia que toda essa aura de mistério que as pessoas de Escorpião têm, essa sedução sexual muito forte e tal, ele dispunha disso. E ele usava isso muito bem. Só que onde era a fada má dele, o presente ruim dele? No signo da família. Então, ele tinha sérios problemas com família, com emoção, com a história de não se sentir amado. No meu ponto de vista, acredito que ele ficou muito mais mexido com a ideia de ser pai do que com qualquer outra coisa. É mesmo? Não, Sônia, com medo de ser tirado da novela, de não ter a carreira que ele imaginava. Sabe, de ser pai. Por quê? Porque quando um homem vira pai, ele nunca mais se torna um filho. Sim. Ele se tornou um pai. E ele não aceitava a ideia de deixar de ser filho. Entendi. De maneira nenhuma. Esse é o problema das pessoas que têm esse ponto astrológico no signo de Câncer.